Seguimos na série Imprensa e Coronavírus, promovida aí pelo site do Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé. Estou agora conversando com Rodrigo Lago. Rodrigo Lago é o secretário de Comunicação e Articulação Política do governo do Maranhão. Antes disso, foi secretário de Transparência e Controle no primeiro mandato do Flávio Dino. Também ocupou transitoriamente a Casa Civil, o que mostra que é um rapaz poderoso. E agora, então, secretário de Comunicação e advogado de formação, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Eu gostaria de agradecer muito por você ter topado esse bate-papo. Eu sei que você está a 200 por hora, muito trabalho. Nosso papo é rápido, mas agradeço muito você ter topado, tá ok? Eu que agradeço, Barão de Itararé, por permitir que a gente exponha um pouco aí, levante alguns debates interessantes, enfim. E estamos aqui à disposição, à disposição do site e de todos os leitores e assinantes aí do nosso site Barão de Itararé para responder aos questionamentos deles. Vamos lá, vamos nós então. O Maranhão tem se destacado, inclusive na mídia nacional, em TVs e tal, por tomar as medidas mais rigorosas contra a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, medidas rigorosas de isolamento social. Agora, até por decisão da Justiça, São Luís e outras cidades do entorno da região metropolitana foram as primeiras a adotar o lockdown no país. Eu gostaria de saber, Rodrigo, como que está a situação da doença, do coronavírus aí em São Luís, ou melhor, no Maranhão, desculpa, principalmente nas suas regiões mais carentes. Eu vi um estudo, essa semana, da Universidade Federal do Maranhão, de uma professora, uma pesquisadora, que mostra uma redução dos casos de infectados em São Luís. Eu gostaria de saber, é isso mesmo? Qual é a situação do coronavírus, principalmente nas comunidades mais carentes? Olha, Miro, primeiro, quando a OMS declarou uma pandemia mundial, a infecção pelo novo coronavírus, a Covid-19, o governador Flávio Dino fez uma reunião com alguns estados imediatamente. A gente já vinha acompanhando um pouquinho aí pela imprensa do que estava acontecendo no resto do mundo, mas naquele momento não se acreditava que poderia tomar a proporção que tomou. E aí se decidiu compor um conselho científico ao governador, ou seja, médicos, enfim, profissionais da área de saúde, que orientaram o governador a tomar as primeiras medidas e até o momento atual continuam orientando. Então, já naquele momento, mesmo antes de ter um caso confirmado qualquer no estado do Maranhão, se decidiu tomar algumas medidas preventivas. A primeira delas era tentar ampliar a rede de saúde de forma ainda silenciosa. Houve uma compra, por exemplo, de respiradores, ainda no começo de março desse ano. Tinha uma licitação já feita na Secretaria de Saúde. O governador aproveitou a licitação que já estava feita e resolveu comprar realmente uma quantidade razoável dos chamados respiradores, já antevendo que essa doença poderia chegar no Maranhão. A gente torcia naquele momento para não chegar, mas era possível que chegasse. Ainda antes do primeiro caso confirmado também, se adotou a primeira medida preventiva aqui no Maranhão, que era a suspensão das aulas. Por que suspender as aulas naquele momento, mesmo antes do caso confirmado? Porque, em geral, a gente tem visto isso nas publicações científicas, enfim, embora o vírus ainda seja muito recente, nós temos aí 5, 6 meses que o vírus é conhecido pelo mundo, Isso é muito pouco para a ciência, A ciência realmente precisa de um tempo muito maior para conhecer efetivamente o vírus, o alcance dele, a repercussão que ele causa para a saúde humana. Mas naquele momento já se tinha mais ou menos uma ideia de que as pessoas mais jovens poderiam ser portadoras do vírus e não serem acometidas dos sintomas do vírus, da doença Covid. Então, se imaginava que um portador desse vírus, de forma silenciosa, uma criança, um adolescente, chegaria na escola e contaminaria todos os seus colegas. E esses colegas, chegando em casa, contaminariam seus pais, seus avós, seus tios, enfim, aqueles parentes com grupo de risco, seja por terem alguma enfermidade, seja pela questão da idade. Então, a gente imaginou que era necessário suspender preventivamente ali, cautelarmente, até a gente ter mais ou menos um diagnóstico do que ia acontecer no Maranhão. Infelizmente, poucos dias depois, apareceu o primeiro caso. Era inevitável, Não há um campo neste mundo que não tenha pelo menos um caso aí
alguns casos, algumas dezenas, centenas de casos de contaminação pelo coronavírus. Então, aquela suspensão foi essencial. Para quê? Para a gente conseguir chamar, o que se está muito falando na imprensa e até na sociedade, que é o achatamento da curva, né? Nós conseguimos prolongar o avanço inicial da doença aqui no Maranhão, permitindo que, por um lado, a ciência avance. A ciência tem testado vários medicamentos, vários tratamentos, enfim. Ainda não há evidência científica para muitos deles, mas o certo é que hoje, o cenário de hoje é muito melhor do que o cenário que enfrentou Wuhan, lá na China, quando o vírus apareceu. Era um vírus completamente desconhecido. Hoje ele é um vírus quase desconhecido. Nós já conseguimos avançar um pouco na forma de tratamento dele. E nós conseguimos também, ao lado disso, ampliar muito a rede. Só para vocês terem uma ideia, a rede de saúde aqui do estadual, não vou me reportar à rede municipal e nem a federal, que é competência de outros entes, nem muito menos a privada, que é competência da iniciativa privada, né? Da livre iniciativa privada. Mas a rede estadual pode ampliar. Nós saímos de 200 e alguns poucos leitos reservados para a Covid, para hoje, no dia de hoje, 2 meses depois apenas, nós já temos mais de 1.000 leitos exclusivos para a Covid, né? Entre leitos de UTI e leitos de enfermaria, né? Então, a gente conseguiu estruturar um pouco mais a rede, adquirir os chamados respiradores, adquirir um item que é essencial para essa doença, que são os chamados EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. A equipe médica que está na linha de frente do tratamento da doença tinha que ter esse equipamento. Se não tivesse, a gente não teria sequer esses profissionais de saúde nas nossas unidades. Eles não iam querer atender, obviamente, né? Então, a gente conseguiu estruturar mais o Estado. Pois bem, então, o prolongamento desse início da doença aqui no Maranhão, do contágio pelo novo coronavírus, permitiu a ampliação da rede. Nós saímos aí de 200 e poucos leitos destacados inicialmente para o tratamento da Covid-19 para mais de 1.000 leitos hoje, entre leitos de UTI e de enfermaria, né? Foram vários hospitais privados, uns que estavam desativados, outros que estavam até funcionando, mas com um ritmo bem menor, que o Estado requisitou ou que alugou, né? Nós estamos montando agora 2 hospitais de campanha. Amanhã nós entregamos um, no domingo provavelmente entregaremos outro, né? Então são 2 hospitais de campanha que servirão exatamente para novos leitos de enfermaria, tanto na capital, em São Luís, como também em outras cidades do Maranhão, né? Então nós conseguimos fazer uma ampliação da rede, uma estruturação da rede de saúde, para permitir que, quando o vírus chegasse no modo mais intenso dele, a gente sabe que, infelizmente, isso aconteceu no mundo inteiro, né? Em um dado momento, você tem muito mais paciente do que é capaz de atender a rede de saúde, você já tem uma rede de saúde maior para isso, né? Mas aí veio um novo debate, Miro, que era exatamente essas medidas que você colocou, que eram as medidas mais rígidas, né? Então, desde o início, nós vamos avançando, óbvio, dosando essas medidas restritivas conforme o avanço da doença, né? Uhum. No início, o governador Fábio Dino decidiu por suspender as aulas apenas. No passo seguinte, suspendeu algumas atividades não essenciais. No passo seguinte, restringiu apenas as atividades realmente essenciais. E, por último, há 10 dias atrás, uma decisão judicial avaliando toda essa questão, que, digamos, combinava um pouco com uma intenção que já tinha o governo de fazer, decretou o chamado lockdown, né? O lockdown foi em todo o território do estado, foi apenas na ilha de São Luís, né? Nossa capital, essa belíssima São Luís, fica numa ilha, né? Junto com outros 3 municípios, né? Então, a decretação do lockdown foi exatamente na ilha, de forma que foi possível isolar o acesso à ilha, né? Uma vez que o acesso terrestre só se dá por uma única via, e há também acessos ou aéreo, né? Pelo aeroporto, ou através de embarcações, nós conseguimos restringir as embarcações e também o aéreo. O aéreo já está restringido pela economia nacional, né? Lógico. As próprias companhias aéreas praticamente já desabilitaram seus voos regulares, né? Então, com essa restrição ampla, a gente conseguiu isolar um pouco a ilha e também, dentro da ilha, diminuir o fluxo de pessoas, a movimentação de pessoas nas ruas, né? Em momento nenhum houve fechamento de itens que são essenciais. Por exemplo, a farmácia continua aberta normalmente, óbvio que seguindo as orientações sanitárias. Você só pode sair da sua casa com máscara,
você não pode fazer aglomeração nem dentro nem fora de nenhum estabelecimento, mesmo esses essenciais, né? Os mercados, os supermercados, lojas de uma forma geral que vendem alimentos continuaram funcionando normalmente. Agora você passou a ter que sair da sua casa apenas com uma justificativa durante esse período de lockdown. Eu não posso, por exemplo, simplesmente decidir visitar um parente. Não é o momento, né? Agora, eu vou ao supermercado e eu vou ao supermercado. Eu sou um profissional da área de saúde, eu tenho livre trânsito, né? Eu sou profissional da área de segurança, eu tenho livre trânsito, porque são áreas realmente que não podem parar de forma alguma, né? Profissional da imprensa tem livre trânsito, né? Desde que, obviamente, obedecidas as regras sanitárias mínimas, né? Então, assim... Esse dado... Não, desculpa, conclui. Como resultado desse lockdown, nós conseguimos constatar, por exemplo, uma redução de cerca de 80% no transporte coletivo urbano. Ou seja, nós tiramos as pessoas efetivamente das ruas, né? Tá. E já no início dessa semana, ainda no sábado, na sexta-feira passada, o governador editou um decreto fazendo rodízio de veículos, né? Com esse rodízio de veículos, foi possível tirar ainda outras pessoas mais da rua, né? Placa par num dia, placa ímpar no outro dia, obviamente ressalvados aqueles profissionais que não podem parar de jeito algum, que são os profissionais de saúde. Então, tirando os profissionais de saúde, mesmo aqueles das atividades essenciais teriam que suspender sua atividade por um dia, não sair da sua casa num dia, se o seu carro fosse par ou ímpar, né? Então, nós conseguimos reduzir isso também. E aqui no Maranhão houve um dado interessante. Esse público não migrou para o transporte coletivo, como aconteceu, a gente viu aí que em outras capitais aconteceu isso. Você incluiu o rodízio e o sujeito deixou o carro em casa e foi de transporte coletivo, né? Aqui a gente monitorou isso. Se isso acontecesse, era possível que a gente fizesse uma revisão desse método, não aconteceu, né? Então, assim, o lockdown foi uma medida assim, que apresentou uma eficácia muito boa, né? Agora, você está dizendo, houve uma redução grande de circulação, né? Dá para sentir, não houve lotação do transporte público, um fenômeno, por exemplo, em São Paulo isso ocorreu, né? Agora, esse dado que eu vi, não sei se confere, esse dado da Universidade Federal, que parece que é uma professora da Universidade Federal aí do Maranhão, dizendo que houve já redução de casos de infectados. Isso é real? Isso tá, já dá para sentir? É um número, inclusive, o governador se manifestou, acho que hoje, nas redes sociais, sobre esse dado, sobre essa informação. E já há um certo indicativo de que isso aconteceu. A gente tem sempre que lembrar que essa doença ela não é detectada facilmente nos primeiros minutos dela, né? Você, às vezes, se contamina e só vai saber da contaminação a partir do primeiro sintoma. Em alguns casos, demora 7 dias, né? E depois que você faz o exame, 7 dias depois, tem mais, às vezes, 1 ou 2 dias para que o resultado seja disponibilizado. Então, como o lockdown teve 10 dias, nós estamos hoje num dos últimos dias do lockdown. O lockdown foi inicialmente 10 dias, acabou sendo estendido por mais 3 dias, né? Então, nós não temos ainda um dado científico que evidencie, que comprove, sem sombra de dúvidas, que foi um grande sucesso. Mas há uma tendência para isso e, assim, alguns elementos mostram isso, né? A quantidade de infectados na ilha de São Luís, de fato, não houve um avanço tão acelerado como estava ocorrendo. E um dado que é muito interessante, que mostra que essa medida salvou muitas vidas, é o número de óbitos, né? Há 15, 20 dias atrás, os óbitos quase todos estavam concentrados na ilha de São Luís. Eram poucos os municípios fora da ilha que tinham óbitos. E o crescimento da curva de quantidade de óbitos era realmente assustadora, era íngreme demais, né? Então, num dia você tinha 15 novos óbitos, no dia seguinte você tinha 18 novos óbitos, no dia seguinte você tinha 20 novos óbitos, e assim sucessivamente. Então, o que a gente viu nesses últimos 10 dias foi exatamente não chega a estabilizar, mas uma diminuição realmente muito lenta dessa curva de óbitos. E se nós conseguimos destacar apenas, que é isso que a Universidade Federal acabou apresentando, um estudo de uma professora da Universidade Federal, é que na ilha de São Luís a redução foi mais evidente. Ou seja, fora da ilha de São Luís, os óbitos continuaram crescendo naquele ritmo, infelizmente, não tão alto como estava em São Luís, mas num ritmo regular. E na ilha de São Luís, que estava um crescimento assustador, conseguiu dar uma segurada, né, nisso. Então, mais uma vez,
no domingo é provável que a gente consiga abrir mais um hospital de campanha aqui na ilha. Novos leitos foram abertos desde então. Quase todos os dias, Miro, a gente consegue aqui no governo inaugurar novos leitos, seja de UTI, seja de enfermaria, tanto em São Luís como também em outros municípios, né? Não é apenas na capital. Lembrando que nosso estado tem uma extensão territorial gigantesca, né? Só para você ter uma ideia, mais ou menos aí compara com vários países europeus, né? Tem vários países europeus que têm a dimensão do nosso Maranhão. Dimensão do Maranhão. Ou até menores, né? Ou até menores. A grande maioria, inclusive, é menor. Assim como o Brasil tem uma extensão territorial de um continente, o Maranhão tem uma extensão territorial de um país, né? Então, é muito difícil você conseguir garantir acesso de saúde a todos, né, numa velocidade maior do que a do vírus. Então, a gente conseguiu Agora, vamos torcer que esse estudo se confirme. Isso seria uma... Salvar vidas é a questão prioritária no momento. Seria um grande golaço aí do governo do Maranhão. Mudando um pouco, Rodrigo, vocês estão enfrentando o coronavírus. Você falou aí das várias iniciativas que foram foi fechando cada vez mais para tentar controlar esse danado desse vírus. E vocês estão enfrentando um outro vírus também, né? Vocês estão enfrentando o governo do Maranhão. Parece que o capetão, o presidente Bolsonaro, não gosta muito do povo nordestino e não gosta muito do povo maranhense, né? É permanente o ataque, não é agora, não é do coronavírus. Eu lembro daquela infâmia, aquela coisa preconceituosa de dizer para deixar para lá os governos Paraíba, né? E citar explicitamente o governo do Maranhão, né? No caso, o Flávio Dino não leva desaforo para casa. O Flávio Dino faz a batalha de ideias, vai para o confronto. Se vem empatada, a gente vai para o debate, né? Eu vi hoje, inclusive, um tweet dele, ele pega muito rápido, né? Hoje, com a queda do Nelson Reich, ou Nelson Teich, né? É isso, eu costumo chamá-lo de Nelson Reich, né? O Flávio foi muito rápido na resposta. Eu vou até ler aqui o tweet dele. Ele diz o seguinte: a confusão que o Bolsonaro cria é única no planeta. Espero que as instituições julguem o quanto antes a produção de tantos desastres, entre os quais a demissão de 2 ministros da Saúde em meio a uma gigantesca crise sanitária. O Brasil merece uma gestão séria e competente. Ou seja, ele vai para a polêmica, né? Vai para a polêmica nessa coisa de criar uma disjuntiva entre economia e vida, que o Bolsonaro resolveu fazer e tal. Eu gostaria de saber como que está sendo essa batalha de ideias. Você que está por dentro disso, que acompanha o dia a dia, o minuto a minuto, né? Como que está sendo essa batalha de ideias? Como que está sendo a repercussão, inclusive, na sociedade maranhense? Olha, Miro, na verdade o Flávio Dino é uma pessoa fantástica. Quem já teve a oportunidade de conhecê-lo, de conversar com ele, sabe disso. De fato, ele é um pouco acima da média aí nessa leitura de cenários, enfim, na interpretação dos fatos. E, de fato, ele vem se posicionando de forma muito sincera desde sempre, né? E é importante dizer, e há um debate paralelo em torno disso, de como seria a relação institucional, governo Maranhão, governo federal, no momento em que os dois chefes de cada poder executivo estão num confronto aberto na política, né? Então, assim, do ponto de vista institucional, o governo do Estado se relaciona plenamente com o governo federal desde sempre. Nunca rompeu nenhuma relação, nunca recusou nenhuma reunião, nunca recusou atender nenhum pedido, obviamente, aqueles pedidos em que o interesse público, de fato, esteja sendo atendido, né? O próprio Flávio Dino recebeu vários ministros de Estado no Palácio dos Leões, né? Vários, salvo engano, recebeu 4 ou 5 dos ministros de Estado que no Maranhão estiveram lá no Palácio dos Leões, inclusive o próprio vice-presidente da República, o general Mourão. Então, há uma relação institucional que não pode, não deve ser confundida com a relação política, né? A gente sabe que tem assuntos da nossa República que são privativos da presidência da República. Então, é necessário que todos os atores políticos do Brasil opinem sobre esses fatos, deem sua opinião, deem as suas sugestões. Em alguns momentos é impossível exigir que um líder político se cale diante de atrocidades. Nós estamos vivendo agora mais uma delas, né? Em plena pandemia, a gente faz uma batalha aqui de comunicação num sentido,
e o presidente da República liga a câmerazinha do celular dele, ou do celular de algum segurança dele, e em 2 minutos desfaz todo o trabalho que a gente faz, às vezes, em um mês, 15 dias, de conscientização da população. Tem gente que até hoje ainda diz que o vírus é uma gripezinha, já matou, infelizmente, 13 mil, 14 mil brasileiros quase, né? Aqui no Maranhão, quase 500 pessoas que moravam aqui no Maranhão, infelizmente, se foram, muitas delas que eu conhecia, que tinham convívio, amigo meu, até de infância, que nós perdemos, e impressionante, amigo meu de 40 anos, né? Filha de amigo de 20 anos, 22 anos, 23 anos. Então, a gente está vendo que a doença realmente tem um efeito devastador na humanidade. E a gente não pode se conformar que o presidente da República, em plena pandemia como essa que nós estamos vivendo, convoque um pronunciamento nacional, em cadeia nacional, de TV e rádio, para dizer que é uma gripezinha, que ele é atleta e que ele não vai pegar essa gripezinha, portanto, não tem problema nenhum, e todo mundo pode ficar tranquilo na sua casa. Ele é o grande líder da nação. Caberia a ele liderar a nação. Ele é um presidente que, desde o dia 1º de janeiro de 2019, o dia da posse dele, que ele cria confusão seguida de confusão. Então, é impossível exigir de grandes líderes que se calem, que não se manifestem, né? Então, esse mais ou menos é o cenário. O governo, enquanto instituição, continua agindo em diálogo com o governo federal, sempre, em todas as áreas, inclusive na área da saúde, inclusive no que diz respeito à pandemia, né, do coronavírus, mas quando as decisões são absolutamente ou absurdamente equivocadas, é natural que os membros do governo, especialmente o nosso governador, entrem no confronto, né? A gente tem que lembrar do tristemente famoso episódio, você mencionou há pouco, do ano passado, eu estava engano, em junho ou julho do ano passado, em que o presidente da República chama o chefe da Casa Civil ao pé do ouvido, numa reunião que, para a infelicidade dele, o microfone estava aberto, né? E ele diz que o pior governador da Paraíba, e com todo o amor e carinho que nós temos pelo estado da Paraíba, mas naquele sentido foi usado de forma pejorativa o termo, foi realmente tratando todo o povo do Nordeste como se fosse uma raça inferior, lembrando um pouco do Reich, que você mencionou há pouco aí, né? Infelizmente se pretende fazer uma limpeza da raça humana aqui no Brasil, salvar-se apenas os brancos, né? E agora os brancos jovens, né? Você não pode ser negro, não pode ser índio, indígena, não pode ter orientação sexual diferente daquilo que o presidente da República acha que é normal. Para ele só é normal se for um casal heterossexual. Tirando isso, todo mundo é doente. Então, você não pode admitir que uma pessoa dessa esteja sentada na cadeira de presidente da República, comandando o país e dando ordens de ódio ao país, né? O que nós vimos desde a sua eleição, já na campanha, né? Mas especialmente depois que ele foi eleito, é que acendeu o ódio dentro do coração das pessoas no Brasil. Alô, tá ouvindo? Oi. Voltou, Rodrigo. Voltou. Caiu e voltou, rapidinho. Essa polêmica, essa disputa de narrativas que o Flávio faz, que o Flávio Dino, governador, faz, como que repercute aí na sociedade maranhense? O que dá para perceber? O que dá para pulsar? Dá para sentir algum? Inicialmente, Miro, a gente viu que aqui no Maranhão, especialmente, a esquerda teve uma votação realmente estupenda, né? E foi assim em muitos estados do Nordeste, né? É óbvio que com algum segmento aí, algum gueto aí da direita, né? Da extrema-direita, enfim, onde tem em todo canto. A pluralidade de ideias no Brasil realmente é algo fantástico, né? Mas aqui no Maranhão, especialmente, havia essa preferência, sempre houve essa preferência pelos comandos da esquerda, né? De atender, de maximizar o Estado tem que atender a todos, não importa a sua origem, não importa a sua capacidade econômica, né? Então, a leitura majoritária, ainda no passado, era uma leitura que o governador estava num papel correto, ou seja, de enfrentar de forma sempre muito bem fundamentada, quer dizer, o governador nunca partiu para a baixaria com o presidente da República. Ele sempre que o Flávio Dino fala, ele fala de uma questão realmente técnica específica que precisa ser dita, né? Mesmo quando ele teve essa reação lá, o Bolsonaro diz dos governadores da Paraíba, como se o estado da Paraíba tivesse mais de um governador, né? Mas dos governadores da Paraíba, o pior era o do Maranhão, e completou com uma ordem absurda, né? Ilegal, inconstitucional,
reprovável, que não tem que ter nada para esse cara, como se os benefícios que viessem para o Estado do Maranhão fossem para o Flávio Dino, e não são. Ele talvez seja quem receba o menor benefício no Estado. Os benefícios é para a população que mora no Maranhão. Então, o presidente Bolsonaro não pode governar apenas para os seus. Ele é presidente da República de todos os 210 milhões de brasileiros. Então, ele não pode segmentar a sociedade e dirigir as suas ações apenas para aquele gueto, aquele grupo que o elegeu. Ele tem que governar para todos. Então, é inadmissível isso. E a sociedade maranhense começou a compreender um pouco isso no ano passado. Já esse ano, a partir da pandemia, me parece que todo mundo faz aquela reflexão. Poxa, bem que o Flávio Dino estava correto. Mesmo aquela turma da direita que votou, muitas das vezes, no Bolsonaro, hoje desperta e diz que o Flávio Dino tinha razão, né? Alguns dizem já confessadamente, outros ainda timidamente, mas o certo é que já há um consenso muito grande de que o Flávio vinha tomando uma postura correta de enfrentamento das barbaridades que o governo Bolsonaro tem feito para os brasileiros. Nessa batalha de narrativas, Rodrigo, uma coisa que tem ganhado repercussão nacional no Nordeste, um negócio que cresceu muito, é essa batalha de narrativas sendo moldada pela mentira, né? Nós estamos na era das fake news, né? Se as fake news já fazem um mal lascado para a democracia, para a verdade, elas matam, elas fazem um mal lascado para a saúde, né? Nós temos visto coisas horríveis sendo divulgadas pelo Brasil afora, né? Parece que aí no Maranhão também a coisa está brava. Parece que essas milícias digitais estão agindo de forma organizada, sabe-se lá se não com muita grana, né? Eu vi uma fake news que saiu aí no Maranhão que é dizendo que o governo do Maranhão está recolhendo medicamentos contra a Covid das farmácias. Quer dizer, isso é uma coisa impressionante, né? Como que vocês têm feito, e soube que essa fake news específica foi compartilhada por vários grupos de WhatsApp, né? E isso deve ter grana por detrás, deve ter outros interesses por detrás, né? Não é coisa de gente ingênua, bobinha, não, né? Como que vocês têm reagido a isso? Olha, é uma dificuldade muito grande você combater a chamada fake news ou a notícia mentirosa, enfim, como você queira chamar, num cenário em que você tem essa rede social chamada WhatsApp, que é uma terra de ninguém, né? E é uma terra de ninguém que às vezes leva muitas pessoas, até de boa fé, a compartilhar essas notícias. Então, nós temos, por um lado, uma fábrica de notícias falsas. Essas fábricas de notícias falsas estão funcionando intensamente, infelizmente, né? Acredito eu que resultou em algumas eleições no mundo, né? Não só no Brasil, né? Basta ver aí o Brexit e a eleição do Trump. Foram forjados em cima muito em razão das chamadas notícias mentirosas, né? A partir de plataformas de redes sociais. E aqui no Brasil ganhou deu esse presente à nossa população, que é a eleição do Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro não se contentou em ser eleito a partir disso, né? Ele governa com isso. Isso se transformou numa ferramenta de governo dele, né? Eu não quero formar nenhuma acusação contra ele, mas o certo é que existe em algum dado lugar um chamado gabinete do ódio. E esse gabinete do ódio... Dizem que é no closet dele. Aí eu não sei onde é que fica localizado. Mas de certo é que há um gabinete do ódio, seja por apoiadores do governo dele, e ele de forma involuntária se beneficia, seja com a participação dele ou de familiares muito próximos a ele, né? Mas o certo é que há esse gabinete do ódio, comandos são dados, comandos certeiros são dados, há uma fábrica de notícias falsas a partir daí, e aí você, a partir dessa fábrica de notícias falsas, você desperta um exército. Tanto o exército que serve a essa fábrica de notícias, como também um exército involuntário. Basta saber que, por exemplo, o sujeito está na sua casa, descansando, recebe lá no WhatsApp, no grupo da sua família, portanto, é um grupo que ele confia, né? Lá estão as tias dele, a mãe, o pai, os avós, os irmãos, os filhos, primos, enfim, só pessoas que ele conviveu ao longo de 10, 20, 30, 40 anos, da sua mais alta confiança. Pessoas muito queridas. Um deles acaba jogando nesse grupo uma dessas notícias falsas. Para aquela pessoa que leu naquele grupo aquela notícia falsa, a notícia passou a ser verdadeira. E se você encaminha para frente, alguém lhe pergunta, você diz assim, é verdade isso? Aí a pessoa vai dizer, por que não? Quem botou foi minha tia, foi minha avó, foi meu irmão. E a notícia passa a ter uma fonte fidedigna de algo que não teria em outras circunstâncias, né? Então, assim,
é de fato uma engenhosidade muito grande de se construir isso. A gente tem que lembrar da eleição de 2018, que todo mundo acreditava que o professor Fernando Haddad, ex-candidato a presidente, tinha uma Ferrari, né? Que a Manuela Dávila, por exemplo, não acreditava em Deus, e por aí vai. As notícias, as chamadas, não vou citar outra da mamadeira, porque eu mesmo me recuso a crer nisso, né? Que alguém possa ter a maldade de desenvolver isso. Mas o certo é que ela subiu de nível. O que era uma fake news que resultaria apenas na eleição e, obviamente, atingindo a honra de muitas pessoas, a gente não queremos nós estar na pele de quem sofre uma notícia falsa como essa, mas tirando esse lado, agora no que diz respeito à pandemia do coronavírus, a fake news subiu de nível, passou a ser um mero crime contra a honra das pessoas, com repercussão eleitoral, para ser um crime contra a vida das pessoas, né? Contra a saúde pública. Eu posso citar exemplos aqui no Maranhão. Há 20 dias atrás, quando o governo, de fato, já pensava, cogitava a hipótese de decretar uma medida mais restritiva, que não fosse chamado lockdown, mas restringisse um pouco mais, inventaram aqui, que tinha um decreto decretando lockdown, estava na mesa do governador Fábio Dino. Quem disse isso foi um advogado que trabalha com ele, e que o decreto estava pronto e que ia fechar, inclusive, os supermercados e farmácias. Quem quisesse sobreviver teria que correr para a farmácia ou para o supermercado e imediatamente abastecer a sua geladeira ou o seu armário de medicamentos, né? O efeito natural disso, a fake news começou a circular de tarde e quando deu 7, 8 horas da noite, mesmo nesse período de distanciamento social, todo mundo já estava mais ou menos conscientizado que tinha que ficar na sua casa, é óbvio que tinha as concentrações, as aglomerações ainda, mas a gente estava conseguindo conscientizar o povo. A gente passou na rua, nos supermercados, todos entupidos de pessoas dentro, né? Quem não conseguia entrar ficava fora. Parecia aqueles filmes que a gente vê de catástrofes mundiais. Vai ter um terremoto que vai destruir a cidade de São Luís, todo mundo tem que comprar mantimentos e cavar um porão na sua casa e guardar esses mantimentos durante longos 6 meses, 1 ano, porque se não tivesse mantimento 6 meses ia morrer de fome. Então, isso aconteceu. Então, não me convença, pelo amor de Deus, de que uma pessoa dessa tem algum senso de humanidade na cabeça, porque essa pessoa, com toda certeza, é responsável por inúmeras mortes que aconteceram depois disso. Naquele fatídico dia que a fake news circulou e que muitas pessoas correram aos mercados, inclusive muitas das que estavam em casa com sintomas gripais, porque imagina, quem tem uma família grande, pode pedir para o parente, vai no supermercado, faz uma compra para mim, traz para casa. Mas e quem não tem? Quem mora só? Ou quem mora lá, um casal que mora junto e não tem familiares? Vai fazer como? Eles foram ao supermercado, desesperados, com medo de faltar mantimento na sua casa. E aí eles não sabiam que não tinha uma gripe, eles estavam com a Covid. E no supermercado, com aquela aglomeração que se formou, eles naquele momento sem máscara, né? Acabaram contaminando meio mundo de gente naquele momento. Algumas dessas pessoas, infelizmente, hoje não estão mais aqui para contar a história. Infelizmente, se somam a quase 500 óbitos aqui do Maranhão. Então, uma pessoa dessa, eu só consigo classificar de genocida. Eu não consigo mais classificar de, ele é autor de fake news. Não é, deixou de ser uma brincadeirinha. É um assassino. Deixou de ser uma brincadeirinha de um dos filhos presidenciais, que passa o dia inteirinho criando fake news na internet, para passar a ser um assassino. É melhor pegar uma arma e atirar. Pelo menos a gente está vendo que ele tem consciência de que está matando. Então, agora, e o que dá para fazer nesse sentido? Vocês têm tomado alguma atitude com relação a isso? Alguma ação tem sido desenvolvida contra essas fake news? Não. O que acontece? Nós compusemos um grupo na Secretaria de Comunicação do Governo, exatamente de checagem, né? Nós montamos uma espécie de agência de checagem rápida, e imediatamente qualquer membro do governo que receba alguma dessas notícias possivelmente falsas encaminha para este grupo. Esse grupo faz a checagem imediatamente e imediatamente checada a informação de que é falsa, com alguma explicação plausível, quando tem explicação, porque tem casos que não tem nem o que explicar, mas tem casos que a sociedade precisa entender, né, o porquê que aquela notícia é falsa, né? E aí, imediatamente, a gente faz o carimbo da fake news e começa a devolver para todo mundo que recebeu. É óbvio que, infelizmente, nós não vamos alcançar todos, né? Já há 10 dias atrás, nós criamos perfis nas redes sociais
né, no Facebook, no Instagram, no Twitter, especialmente, chamado Verdade Covid MA. Ali é a notícia verdadeira. Nós publicamos ali apenas os desmentidos. Né? Então, toda vez que chega uma notícia falsa, a gente tem orientado todo mundo a isso. Corre lá no Twitter da Verdade do Governo, lá da Covid, para saber se a notícia de fato é falsa, se não é falsa, em que extensão ela é falsa. Se tiver uma explicação que justifique o porquê que ela é falsa, a explicação vai estar lá. Então, permite que as pessoas chequem. É óbvio que é um trabalho de formiguinha, amigo. Você convencer uma sociedade que, às vezes, pouco tem acesso à internet rápida, à banda larga, enfim, ou que não estão preocupados em saber da notícia. Né? Você convencer que ela tem que recorrer a uma rede social para confirmar se aquela notícia é falsa ou não. A gente tem feito sempre um apelo, vamos acreditar que o WhatsApp, de fato, ele é um disseminador de fake news. Toda vez que você receber notícia pelo WhatsApp, só se conforme com ela se você for nos canais oficiais do governo, ou na mídia tradicional, ou até na mídia alternativa. Mas jamais acreditar naquele link que você recebe do WhatsApp, que às vezes nem link é só um texto escrito ou um vídeo, né? Então, a gente tem feito esse trabalho de conscientização, sofremos todo dia com isso. Nessa semana, nós tivemos, por exemplo, na terça ou na segunda-feira, a fake news do dia foi que o nosso governador Flávio Dino estava internado com a Covid-19 em Brasília. Ele trabalhando diuturnamente e até de madrugada, né? No seu gabinete, lá no Palácio dos Leões, de fato enfrentando de forma muito árdua, teve que suspender a sua agenda de trabalho oficial para ir às redes sociais desmentir essa besteira. Com Covid, e se tivesse com Covid, teria dito à população, ele tem governado de forma muito transparente, infelizmente vários governadores foram contaminados, né? E veja o nível das chamadas fake news. Essa rede aí de fake news aí do Gabinete do Ódio chegou a contestar alguns diagnósticos de governadores. Disseram, estão mentindo, não tem coronavírus. E o nosso governador Flávio Dino, que graças a Deus não se contaminou, está trabalhando, não tem sintoma nenhum, foi vitimado com isso. Aí o Flávio Dino está mentindo, está contaminado. Então, realmente é um crime. É uma milícia, uma milícia mesmo. É uma milícia digital realmente que precisa ser combatida, precisa ser investigada seriamente e presa. Né? Com certeza, com certeza. Rodrigo, eu sei que você está 200 por hora, cheio de compromissos, indo para os finalmente. Base em tudo que você levantou, eu gostaria de saber, no específico, na comunicação pública, na secretaria que você coordena, né? Quais as ações que vocês estão desenvolvendo, as mais importantes? Eu sei que vocês têm vários instrumentos. A última vez que eu estive aí no Maranhão, conversei muito sobre a Rádio Timbiras, com a moçada aí da Rádio Timbiras, e fiquei impressionado como a rádio adquiriu uma projeção, uma audiência, né? Então, vocês têm vários instrumentos, estão utilizando muito as redes sociais, o Flávio se destaca muito, né? Estão utilizando, a Timbiras tem feito uma intensa programação. Quais são esses instrumentos e o que vocês estão priorizando na comunicação pública? Olha, a gente tem feito, lógico, a utilização da mídia tradicional é necessário como instrumento de prestação de contas para a sociedade. A gente tem que dizer para a sociedade onde é que está sendo gasto cada centavo do público. Para isso, nós temos, e aí eu tenho experiência nisso por ter sido a Secretaria de Transparência e Controle aqui no Maranhão, que equivale, para que alguns estados não tenham essa secretaria, né? Equivale a chamar as controlarias, é como se fosse a CGU do estado, né? Tem mais ou menos as mesmas atribuições. As informações todas estão lá, mas a sociedade, às vezes, não quer se dar o trabalho de ir no portal da transparência e ver as coisas. Então, uma das formas que você tem de prestar contas para a sociedade é exatamente através da comunicação, né? Então, você tem que se comunicar de forma máxima possível com a sociedade, porque você abre os caminhos para a sociedade entender o que está sendo feito efetivamente pelas ações governamentais, como acessar as políticas públicas. Nós utilizamos muito da nossa publicidade institucional para permitir exatamente que o cidadão aqui no Maranhão acesse os programas de governo. Às vezes há programas de governo excelentes, né? Aqui no Maranhão nós temos vários. Eu perderia uma live dessa contigo aqui, inteirinha, só tratando disso. E não seria suficiente, né? Não seria suficiente. Graças a Deus, há um governo de muitas realizações. Mas nós temos que apresentar isso para a sociedade saber, por exemplo, que tem um restaurante popular funcionando na esquina, ou no seu bairro, ou na sua cidade, que o restaurante popular fornece tantas refeições, é possível que ele vá lá e se cadastre,
que ele tem acesso a um determinado benefício. Para isso, ele tem que cumprir alguns requisitos que estão previstos na lei, enfim, que aquela escola foi inaugurada, portanto, ele tem que colocar o aluno dele, o filho dele na escola como aluno, ou que ele pode cobrar do gestor, porque a escola foi recentemente inaugurada, então é preciso que seja uma escola de qualidade, que o hospital está recebendo determinados tratamentos, por isso é necessário que ele saiba quais são, para poder cobrar na conta a execução da política pública. Então, nós temos feito a comunicação tradicional através dos meios de comunicação já conhecidos de todos, televisão, a rádio. Nós temos a nossa rádio pública, que é a Rádio Timbira, né, com ampla, extensa programação, né, de fato, que veicula constantemente tudo que o governo faz e também gera conteúdo para que outras rádios também possam transmitir. Então, a gente tem formado, Miro, redes aqui de rádios, tanto as rádios comerciais como também com rádios comunitárias. Comunitárias, consegue fazer essa formação de rede e aí faz entrevistas com pessoas, com cientistas, com acadêmicos, com estudantes, com professores, com membros do governo. Enfim, a gente submete todo mundo a esse crivo, a esse exame popular, através da nossa rádio pública. Também um pouco de aplicação nessa mídia chamada mídia alternativa. A gente também consegue apostar muito nisso, a gente acredita muito nisso. É uma mídia que é um pouco mais solta, um pouco mais livre, né? Porque não tem tantos interesses comerciais a defender, portanto, é possível fazer defesas mais convictas de posições que entendam justas e corretas, e, mais especialmente, as redes sociais. A gente tem que lembrar que o Flávio Dino foi um dos primeiros políticos que realmente acendeu a rede social. Ele gosta mais do Twitter, né? Eu também, particularmente, prefiro muito mais o Twitter. É uma rede que eu me identifico muito mais do que as outras, né? É uma rede de texto, basicamente, né? Textos e textos curtos. Então, não é fácil você se comunicar através do Twitter. Já foi até mais curto, né? Acho que na época da primeira eleição dele ainda eram apenas 140 caracteres. Hoje é 280, se não me engano. Isso. Dobrou, né? Então, na época, era 170 caracteres, né? 140 caracteres, se não me engano. Então, ele começou no Twitter, se apresentando diretamente. Naquele momento, me refiro a 2013, 2014, foi a base da eleição dele, muita gente perguntava se era ele mesmo que estava na rede e ele confirmava, sou eu mesmo. Na verdade, o Twitter dele, ninguém tem a senha, né? Ninguém da família dele, ninguém dos assessores dele, ninguém, absolutamente ninguém. É ele mesmo que vai lá no Twitter, escreve e posta, né? Então, ele iniciou isso na sua campanha, prometendo que haveria no seu governo um diálogo muito mais democrático com a população. Então, no momento em que ele assume o governo, isso foi feito. O governo tem redes sociais, né? Tem perfis em todas as redes sociais que divulgam diuturnamente todas as ações e medidas do governo. Então, é mais um importante canal de comunicação do governo. Então, tem sido basicamente esse conjunto de ações, intervenções que permitem que os membros do governo, especialmente o governador, mas também todas as políticas públicas, se comuniquem diretamente com os beneficiários, que é o povo do Maranhão. Muito bem, doutor Rodrigo Lago, excelente, muito esclarecedora, né? Nós vamos marcar outros papos, vamos fazer um bate-papo só sobre essas ações todas do governo, né? O que de positivo, também o que de negativo, o que de limitação, né? Eu te agradeço muito, viu, Rodrigo? Agradeço mesmo. Vamos brevemente superar dessa guerra contra o coronavírus, vamos marcar uma ida aí a São Luís para trocar ideias. Beleza? Tá bom. Eu que agradeço a você, Miriam, e também ao Barão de Pararé, que continue sempre incentivando essa mídia alternativa. Nós estamos sempre à disposição de vocês todos aí para essa prestação. Eu considero isso aqui uma prestação de contas, né? Para essa prestação de contas, mas também para bater um papo sempre agradável. Então, agradeço a atenção de vocês, estou sempre à disposição. Um grande abraço, bom trabalho aí, bom enfrentamento do coronavírus e bom enfrentamento nessa batalha de narrativas. Te agradeço, tá? Tá bom, Um abração. Obrigado, um abraço.